Amperge Convida, com Heloísa Carpena. O Amperge Convida está numa edição especial no Congresso Nacional do Ministério Público em Brasília. E eu vou começar essa série de entrevistas entrevistando uma pessoa muito especial, muito significativa para o Ministério Público e para a história do Brasil de uma maneira geral, que é o professor doutor Hugo Nigro Mazzilli, que está aqui ao meu lado, professor emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, ex-presidente da Associação do Ministério Público, também do Estado de São Paulo, um doutrinador conhecido de todos aqueles promotores, procuradores de justiça que se dedicaram especialmente à tutela coletiva de direitos. Professor, muito obrigada por aceitar o convite da Amperge. Eu assisti a sua conferência há pouco aqui no Congresso e eu quero falar exatamente sobre esse assunto, o movimento pré-constituinte, o papel do Ministério Público e os fatos que antecederam a Constituição de 88, que modificou profundamente as características da instituição. Então, na sua fala, o senhor mencionou nesses antecedentes da Constituinte, um movimento, primeiro uma reunião que houve no Paraná e, em seguida, um questionário que foi enviado aos membros da instituição para colher propostas, recolher e elaborar propostas para serem levadas ao Congresso Constituinte, à Assembleia Nacional Constituinte. Então, minha pergunta seria, qual ainda é importante essa participação? Qual é a relevância desse processo democrático para a consolidação das garantias dos membros do MP? Bem, Luísa, naquela época, o governo militar, da ditadura militar, estava terminando espontaneamente. Nós estávamos nos primeiros anos da década de 80, a ditadura militar estava morrendo por si mesma e havia uma consciência nacional de que nós precisávamos de uma nova ordem constitucional. E o Ministério Público, assim como outras instituições, iria ser alterado pela nova ordem constitucional. Mas nós, do Ministério Público, na época da liderança da classista da instituição, nós não queríamos assistir nisso de braços cruzados. Nós queríamos levar a nossa contribuição para os constituintes. Como é que a gente poderia fazer isso? Como é que a gente legitimaria a nossa contribuição? A primeira coisa que foi feita foi fazer um Congresso Nacional do Ministério Público para colher dos promotores do Brasil inteiro sugestões sobre o Ministério Público Constituinte. Nós fizemos esse congresso em 85 no São Paulo, vieram testes do Brasil inteiro, todos os estados estavam representados. Nós pegamos essas teses, mandamos para uma equipe da CONAMP tentar fazer em resumo, mandamos um questionário para todos os promotores do Brasil na época, perguntando o que os promotores achavam de questões controvertidas. O promotor pode advogar? O promotor pode fazer atividade antipartidária? O promotor precisa de garantias? Quais as garantias que você considera importantes para o exercício da função? Quais as funções que o Ministério Público precisa ter? E nós pegamos a resposta desses questionários, as teses do Congresso e uma comissão nomeada pela CONAMP, da qual no Rio de Janeiro fez parte Sérgio D'Andrea, de São Paulo o Araldo, Mato Grosso do Sul o Anísio, Paraná também me falei o nome, mas de qualquer forma havia uma quantidade grande de colegas que trabalharam neste anteprojeto. E marcamos uma reunião para Curitiba, na qual seria discutida a possibilidade de fazer um texto de consenso. Possibilidade um pouco hipotética, até utópica, porque as discrepâncias no Ministério Nacional eram enormes. No Rio de Janeiro, por exemplo, os promotores advogados. Podiam advogar, é verdade. E em São Paulo. E havia diferenças também regionais, assim, em outros aspectos culturais também, né? Culturais, e às vezes até institucionais, por exemplo. Em alguns estados, o procurador-geral
era um, o corregedor-geral era outro. Em alguns estados da federação, o procurador-geral tinha função punitiva. Então, a instituição não era a mesma no Brasil inteiro. Os ministérios eram díspares. Mas já havia movimento associativo nessa altura, a nível nacional. Mas os estados ainda mantinham muitas discrepâncias de organização, de a instituição do procurador-geral. Em alguns estados, o procurador-geral tinha mandato, em outros não tinham. Em alguns eram membros da classe, em outros eram advogados escolhidos livremente pelo governo. Então, as discrepâncias eram grandes. E marcamos uma reunião para Curitiba para tentar obter um projeto de consenso. Foi muito difícil, porque as pessoas, os membros do Ministério Público são pessoas cultas, preparadas, têm sólida argumentação para apresentar, e os embates foram terríveis. Foram 3 dias de discussões, às vezes até ásperas, até difíceis, mas conseguimos sair de lá com um projeto. Um projeto aprovado por maioria. Se perguntasse para os penedores ali presentes, que eram os procuradores gerais e presidentes de associação, se eles queriam as mesmas garantias que os juízes, a resposta era sim, por unanimidade. Se você perguntasse se o promotor podia advogar, aí já havia divisão. E como muitos assuntos eram controvertidos, muitas divisões polêmicas. Mas conseguimos uma aprovação majoritária de todos os pontos. A Carta de Curitiba foi um grande avanço. Não era perfeita. Por quê? Porque houve concessões para tentar obter acordo. Senão não seria um acordo, né? Exato. Seria uma imposição. Por exemplo, uma concessão. O Procurador-Geral da República estava presente no evento. E ele ponderou, era o José Paulo de Setúbal da Pertença. Ele foi acreditou na qual. Jeito, unitabilidade, o jeito dele falar, ele nós estávamos dizendo que o Procurador-Geral precisava ser da carreira. Vejam bem, né? Às vezes é interessante abrir essa porta para quem não é da carreira e tal. Que era uma coisa comum até então, né? Ele era fora da carreira. Se a gente aprovasse que o Procurador-Geral precisava ser da carreira, todo, inclusive ele, nós estávamos desautorando a própria investidura dele ali presente, falava que nos prestigiava. Então, uma situação delicada, né? E a Carta de Curitiba, nesse ponto e outros, ela cedeu para tentar fazer um acordo. Então, nós propusemos que todos os procuradores de justiça do Brasil precisavam ser da carreira, menos o procurador-geral que ficou de fora. E assim, outros assuntos também foram apresentados, discutidos, e nós conseguimos um texto razoável. E esse texto que foi levado à Assembleia Constituinte? Levamos esse texto, mas, devo dizer, o resultado foi melhor do que a Carta de Curitiba. Porque na Carta de Curitiba nós tínhamos cedido em algumas coisas para tentar consenso. Esse consenso era muito teórico, porque deu consenso na aprovação da Carta de Curitiba, mas chegou no Congresso, cada Ministério Público lutou pelo que queria. Então, aqueles que queriam advogar, continuarem lidando com a advocacia, aqueles que queriam exercício de atividade político-partidária, continuaram lutando por atividade político-partidária, o Ministério Público Federal continuou lutando para manter a advocacia da União. Então, nós também achamos que nós podíamos lutar por aquilo que nós queríamos a mais, como o Procurador-Geral da República também dentro da carreira. Então, o resultado dos trabalhos constituintes acabou sendo o mais favorável ao que nós gostaríamos. A democracia é difícil, mas é importante, né? E hoje ainda é praticada? O senhor acha que a CONAMP tem esse papel de ser... ouvir os promotores e procuradores em todo o Brasil? Veja, Luiz, a democracia não é a maioria do Ministério Público, nem a maioria das classes, nem a maioria de uma entidade pensa. A democracia é a vontade do povo. Eu não acho que a maioria dos membros do Ministério Público é presente em democracia.
Essa é uma expressão que diz que é democracia interna. É democracia interna. Essa democracia é muito mais do que isso. Eu acho que o Ministério Público deve buscar garantias, funções, atribuições que sirvam ao case, não que sirvam à instituição. Indiretamente vão servir à instituição, mas a finalidade não é servir, claro. É melhor servir o povo. Por quê? Essa é a legitimidade da instituição. Essa é a razão de ser das nossas atribuições, das nossas funções. É servir o povo, servir a sociedade. Então eu acredito que a gente precisa accountability, ou seja, prestar contas para a população. Porque é para ela que nós trabalhamos. Nós não trabalhamos para receber bem. Nós recebemos bem, remuneração, subsídios, para recrutar bons profissionais. Para que esses profissionais sejam os melhores para servir a finalidade da instituição. Então não é para que o Ministério Público seja uma classe de privilegiados, como erradamente outros jornais tratam. Não é essa a finalidade. A remuneração precisa ser justa, legal, mas compatível com as altas responsabilidades da instituição. E para poder recrutar os melhores profissionais da área. Claro. Um aspecto que me chamou a atenção também na sua fala, nesses 40 anos, quase 40 anos, né, desde a Constituição, o Ministério Público emergiu da Constituição de 88, uma instituição com um enorme poder de atuar em áreas as mais diversas, né, além da persecução penal que já existia anteriormente, e aí foi alvo de ataques, né? Sim. Naturalmente, sempre que agimos, a reação em sentido contrário se apresenta. Mas você destacou, em especial, dois temas, né? A Lei da Ação Civil Pública, que é a sua expertise, e sempre lembrado, né, pelas obras clássicas que, desde os primórdios, né, da defesa coletiva, engrandeceu aí a nossa doutrina e orientou gerações de procuradores e promotores. E também a lei de improbidade administrativa, que está ainda, né, na berlinda, tendo em vista a última reforma que houve, que está sendo discutida, a constitucionalidade dessas alterações. Então, eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, assim, o que explica esses ataques e em que medida eles foram bem-sucedidos? Bem, Luísa, o Ministério Público, antes de 88, era uma instituição muito diferente da nossa. O procurador-geral era de livre escolha e de confiança do chefe do executivo. Os promotores não tinham independência funcional. O procurador-geral era o chefe do Ministério Público em todos os sentidos. Ele podia tirar o promotor do processo. Que se não gostasse da sua atuação, fosse muito rigorosa. O que acontece? De 88 para cá, o Ministério Público é outro. Os procuradores gerais são chefes administrativos da instituição, mas eles não mandam mais os promotores. Os promotores têm independência funcional. Os promotores respondem diretamente pela lei e pela Constituição. Então, o Ministério Público antes de 88, quem que ele processava? Não mandaria. A não ser que um governo mais alto mandasse o Ministério Público processar. Porque durante a ditadura, o Ministério Público chegou a processar governantes. O meu tio, que foi deputado federal da oposição, foi perseguido pelo Ministério Público de São Paulo e federal. Por quê? Porque era uma oposição. O meu tio não fez nada de errado. Deixa eu terem uma ideia. A denúncia foi rejeitada durante a ditadura. O Ministério Público recorreu ao Tribunal Federal de Recursos. O Tribunal Federal de Recursos rejeitou o recurso. O Ministério Federal recorreu ao Supremo Tribunal Federal durante a ditadura, e a ditadura não aceitou a denúncia. Imagina. Durante a ditadura. Mas o Ministério Público trabalhava a favor de quem? Da Justiça? Não, trabalhava a favor do governo. Sim. Hoje não. O Ministério Público não processa mais ladrão de bicicleta apenas, porque se o ladrão de bicicleta roubar uma bicicleta, ele precisa ser processado. Mas hoje ele processa empresários, altos empresários, processa governantes, altos governantes, processa parlamentares. Então, tudo isso daí também a filosofia militar. E o que aconteceu?
ele começou a incomodar os poderosos. E aí vieram as reações. Quais as reações? De todo tipo. Uma delas foi quando a lei da social culpa, porque essa lei é uma lei muito poderosa. Ela instrumentalizou muito o Ministério Público na área do meio ambiente, do consumidor, de interesses transindividuais, e às vezes o causador de danos a interesses transindividuais é o governo. Ou os donos do dinheiro, né? O poder econômico atinge diretamente O que o governo faz? essas empresas. Isso na vigência da social pública, ele restringe o objeto da social pública. Vocês querem entrar com ação a favor do meio ambiente, do consumidor? Vá lá, mas contra impostos não, contra fundos sociais não, contra interesses de governo não. Coisas julgadas. Vocês querem fazer coisas julgadas? Ótimo, mas só no limite da potência Sim, questões que foram alterando a própria lei ou da sua interpretação pelos tribunais. Né? E os tribunais foram muito dóceis em aceitar essas modificações absurdas. Por exemplo, a restrição de objeto está em vigor até hoje. Pois é. A restrição aos limites da coisa julgada, essa É relativamente recente. até o Supremo dizer que isso era inconstitucional. Não é que ela ficou inconstitucional há 5 anos. Era inconstitucional desde o começo. Sim. Mas vejam a demora do judiciário em reconhecer o absurdo da limitação. A própria legitimação do Ministério Público para os interesses individuais homogêneos. O Ministério Público teve dificuldades para que os tribunais reconhecessem a legitimação para ele até para defender o patrimônio público. Pode parecer incrível isso hoje, mas as primeiras decisões do STJ chegaram a negar que o Ministério Público pudesse defender o patrimônio público, porque ele não é mais advogado da Fazenda. Mas ele não está defendendo o patrimônio público ou advogado da Fazenda. Como o cidadão também não é advogado da Fazenda e defende o patrimônio público. O patrimônio público é de todos. O Ministério Público está lá defendendo o interesse da sociedade, não o interesse do remédio. E esses ataques são organizados, né? Porque isso vê, especificamente no caso dos interesses individuais homogêneos, é o poder econômico que está por trás disso, porque é onde mais lhes atinge, no bolso, né? Então, podendo coibir essas indenizações individuais, esse foi o alvo preferencial. Uma outra lei que você mencionou, e por isso que foi bem A lei de propriedade. administrativa, em 2021 ela foi esvaziada grandemente por uma alteração legislativa. Por quê? Porque não interessa aos parlamentares, não interessa aos governantes que uma lei de responsabilidade administrativa seja muito rigorosa. E estamos lidando, inclusive, com o problema da prescrição e outras questões que, como foi dito também no seu painel, levam um desprestígio à própria instituição, porque a sociedade não compreende que é um problema da lei. Vai para a conta do Ministério Público a sua não a atuação, a sua inefetividade. Nós temos que pensar seriamente numa coisa. Nós precisamos pensar em um melhor accountability em relação à prestação de contas do Ministério Público à sociedade. Nós não podemos fazer o nosso trabalho só nos autos. Sim. Nós precisamos procurar a imprensa, Sim. a grande imprensa. Nós precisamos escrever, divulgar, mostrar o que estamos fazendo. Por quê? Porque sem o Ministério Público, o Brasil seria bem pior. Sim. Seria bem mais fraco. Seria muito menos poderoso e as expectativas seriam muito piores. Porque o Ministério Público não é perfeito, tem erros, precisa ser aprimorado, é uma instituição em permanente evolução. Há preditores que também se equivocam, agem errado, mas isso ocorre em todas as funções humanas. Na magistratura, no governo, há pessoas que erram. Então, nós não podemos julgar uma instituição apenas pelas partes. Nós temos que ver o conjunto. E no conjunto, o saldo que o Ministério Público tem é um saldo positivo no abordação. Não, é muito bom você trazer essa colocação, porque vai amarrar a nossa conversa. Eu quero falar exatamente disso, porque o podcast, o Ampere Convida, se propõe exatamente a isso,
a fazer uma espécie de, não prestação de contas, mas, enfim, uma interlocução permanente com a sociedade, de modo que a sociedade conheça, né, os seus direitos e o que o Ministério Público está fazendo a favor deles. Então, a minha última indagação seria essa. O que você acha que a sociedade precisa saber para que esse apoio, né, enfim, seja efetivo e sustente as conquistas institucionais que nós tivemos até aqui? Em primeiro lugar, a sociedade precisa saber que o promotor atende o público. O promotor tem que atender o público. Tem promotor que não gosta de atender, está errado, tem que atender. Principalmente depois da pandemia, né? Se recolheram muito. Pensei promotor em várias cidades no estado de São Paulo, uma delas era São Sebastião, no litoral. Eu me lembro que às vezes eu saía fora às 10h30 da noite sem jantar, porque eu ficava atendendo até a última pessoa a ser atendida. E a gente pode fazer muito. A gente arranja vaga para criança em escola, internação em hospital. Não é só questão jurídica, há aspectos jurídicos também, mas há aspectos humanos. Nós podemos resolver questões de registros públicos, nós ajudamos a resolver questões de família, nós ajudamos a resolver questões que evitam crimes futuros. Então, aí reprimimos também crimes já acontecidos. Então, eu acho, em primeiro lugar, atender o público isso é importante. Em segundo lugar, tudo que nós fazemos, exceto matéria legalmente sigilosa, mas tudo mais que não seja legalmente sigiloso, nós temos que prestar contas à sociedade, mostrar para a sociedade o que estamos fazendo, porque só é a favor da própria sociedade. Quando a sociedade vê isso, reconhece isso, ela nos apoia. E na PEC 37, 2011, os deputados e senadores queriam medir o Ministério de investigar. Ficou conhecida como a mordaça, a lei da mordaça. Mas por que eles queriam proibir o Ministério de investigar? Uma razão muito simples. O Ministério Público é independente. O Ministério Público pode investigar governantes. O Ministério Público pode investigar policiais, pode investigar deputados, senadores. E isso incomoda. Porque quando a investigação é apenas policial, a boa polícia faz o possível, mas às vezes não consegue. Eu vou lhes dar um exemplo clássico, antigo, mas pouco clássico ele deve ser lembrado, o Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte existia antes dos anos 80 e ele era composto por policiais. Eles executavam pessoas sem injustiça, sem julgamento, não era nem troca de tiros, era a execução mesmo. E aí a investigação policial não dava em nada. Por quê? Porque era feita pela própria polícia. E não eram policiais de baixo escalão, eram policiais de alta hierarquia, que muitas vezes faziam parte desses esquadrões. E mesmo quando estivesse envolvido uma autoridade muito alta, ela tinha poder para escolher o delegado-chefe, o delegado-geral, o delegado regional, o delegado seccional. O governo não tem esse poder sobre o Ministério Público. Por isso a investigação do Ministério Público é perigosa, porque elas podem atingir altos policiais, altos governantes, altos parlamentares, e isso não convém. Então, é por isso que muitas vezes nós encontramos projetos que têm sido feitos para esvaziar a atuação do Ministério Público. Só que quando nós mostramos isso para a sociedade fica do nosso lado, porque ela sabe que isso é importante. Agora, devo dizer também que não foi só mérito do Ministério Público, foi sorte, né? Porque em 2011 tinha havido um aumento muito extraordinário, valores de despesas em geral e tal, e um desses valores pegava as tarifas de ônibus. E o povo saindo da rua, não foi por causa da investigação da Estado, só por causa dos aumentos. Sim. Mas ali é quando as associações fizeram o dever de casa. Elas fizeram a divulgação para a população do que estava acontecendo no Congresso. Sim. Na proposta de emenda condicional 37, que tirava o poder investigatório do Ministério Público.
E sabe o que aconteceu? A desgração ficou até lá, do Ministério Público, como era de esperar. Ela saiu à rua, tem cartazes, não a PEC 37. Em São Paulo, eles chegaram a sair da Avenida Paulista, multidão, e foram descendo até o prédio do Ministério. Eu participei no Rio de Janeiro, participei. Na Avenida Atlântica foi. O Ministério. Os deputados dele, eles fechou isso. Claro. Desce na rua, chama a atenção dos governantes. E na hora da votação da PEC 37 de agosto de 2013, se eu não estou enganado, eles rejeitaram a PEC enorme votação. Não teria sido isso. Se o ambiente não fosse aquele, é verdade. É isso. Muito bem. A luta continua, sempre. Sim. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu vou encerrar convidando nossos ouvintes a se inscreverem no nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio. Você já sabe, toda terça-feira tem episódio novo no Anteste Convida. E continuamos aqui no Congresso Nacional do Ministério Público.